Olá, família! Hoje é a nossa quarta aula de matemática, onde nós vamos falar sobre as ideias da subtração e sobre subtração sem reagrupamento, a subtração simples. Uma das ideias da subtração é a de tirar uma quantidade de outra. Aí eu coloquei alguns exemplos aí para a gente fazer, tá bom? Tem aí o primeiro exemplo. De uma embalagem com 12 ovos, 2 estão quebrados. Quantos ovos foram aproveitados? Ou seja, tinha 12 e 2 deles não serão aproveitados, né? Estavam quebrados, não dá para usar. Então, a gente vai tirar esses 2 ovos da quantidade de 12. Então, a gente vai ter que fazer uma continha de menos. Esse sinalzinho aí, entre o 12 e o 2, é o sinalzinho de menos. Então, a gente vai ter que fazer a subtração. 12 menos 2. Se eu tenho 12 e eu tiro 2, com quanto eu vou ficar? Né? Então, eu vou ficar com 10. Ou seja, foram aproveitados 10 ovos. Aí, a tia montou aqui o algoritmo dessa continha. 12, a gente coloca o número maior sempre em cima, tá? E embaixo a gente põe o número menor. Esse número que está em cima, a gente chama ele diminuendo. E o que está embaixo é o subtraindo. É o número que a gente vai subtrair do outro. A gente vai tirar do outro número. No caso, 2 é o subtraindo. O minuendo é o 12. Então, a gente vai tirar do 12 o 2, ok? E a gente tem que montar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, tá? Sempre que a gente for fazer o algoritmo, a gente tem que colocar na ordem certinha, para não ter erro, ok? Então, aí ficou assim. Vamos nas unidades. 2 menos 2 é igual a 0. 1 não tem nada para tirar, então é igual a 1, ok? Uma outra ideia da subtração é a ideia de comparar quantidades, né? Quantos a mais ou quantos a menos. Para a gente saber quanto um tem a mais, quanto um tem a menos, a gente também pode fazer uma subtração, ou seja, uma continha de menos, ok? Por exemplo, o Juca tem 13 bolinhas de gude, Luiz tem 11. Quantas bolinhas Juca tem a mais que Luiz? Então, para a gente saber quantas bolinhas o Juca tem a mais, nós vamos precisar fazer uma subtração, tá bom? Nós vamos pegar a quantidade do Juca e vamos tirar a quantidade do Luiz, né? Então, vamos lá. O Juca tem 13, o Luiz tem 11. Então, nós vamos montar sempre unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. E aí, depois, o que a gente vai fazer? A gente vai subtrair, aqui, começando pela unidade, tá? Vamos subtrair o 1 do 3, vamos fazer 3 menos 1, então, a gente vai tirar 1 de 3. Eu tenho 3, eu tenho que tirar 1. Quanto que vai ficar? 2. E depois a gente vai fazer a subtração na dezena. Eu tenho uma dezena e vou tirar uma dezena. Com quanto eu fiquei? Com 0. Então, Juca tem 2 bolinhas a mais do que o Luiz, ok? Outra ideia da subtração é a de comparar, né? Comparar quantidades. Qual é a diferença? Né? Para a gente saber a diferença de um número para outro, né? De uma quantidade para outra, a gente também tem que fazer uma subtração, uma continha de menos. Vamos ver o exemplo. O avô de Júlia tem 76 anos e o pai de Júlia tem 35 anos. Qual é a diferença de idade entre eles? Então, aqui, para a gente saber a diferença de idade, né? Quantos anos o avô é mais velho que o pai, ou quantos anos o pai é mais novo do que o avô, a gente vai ter que fazer uma continha de menos, né? Uma subtração. A gente vai pegar a idade do avô, que é a idade maior, e subtrair dela a idade menor. No caso, a gente vai fazer a continha 76 menos 35, tá bom? Então, vamos lá. Para montar o algoritmo, na subtração, o número maior tem sempre que ficar em cima, porque não tem como a gente tirar uma quantidade maior do número menor. Tem? Não tem. Então, a gente tem que pôr o número maior sempre em cima, ok? E depois a gente vai subtrair. Nós vamos subtrair unidade de unidade e dezena de dezena, ok? Vamos lá?
Então, a gente vai fazer assim. 6 menos 5. Eu tenho 6 e tenho que tirar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tirei 5. Com quanto eu fiquei? Com 1. Agora, vamos para a dezena. Eu tenho 7 e vou precisar tirar 3. 7 menos 3. Então, eu vou contar. 1, 2, 3. Com quantos eu fiquei? 1, 2, 3, 4. Então, sobraram 4, tá? 7 menos 3 é igual a 4. Então, ficou 4 dezenas e 1 unidade. Então, quer dizer que a diferença de idade entre eles é de 41 anos, ok? Outra ideia da subtração é a ideia de completar uma quantidade, ou seja, quantos faltam. Essa ideia ela é muito legal porque a gente usa bastante ela, até mesmo para fazer qualquer uma subtração comum. Para a gente chegar de um número a outro, é só completar, que aí a gente vai saber qual é o resultado. Então, ela é bem legal essa ideia. O exemplo aí. Na página de um álbum, cabem 18 figurinhas. Danilo já colou 22 figurinhas. Quantas faltam para a página ficar completa? Então, nós sabemos que na página cabem 18 figurinhas. O Danilo já colocou 12. Então, quantas faltam para completar essa página? Então, a gente pode fazer, de memória, a gente pode guardar o número que a gente tem, o número menor, que no caso aí é o 12, e contar até o 18. Quando a gente conta até o 18, a gente já tem o resultado. Ou seja, a gente vai estar completando o que falta. Por exemplo, vou mostrar para vocês. A gente já tem 12. Aí, a gente sabe que ele já colou 12. Então, para completar 18, quantas faltam? A gente vai contar. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, quantas faltam? 6, tá? Do 12 até chegar ao 18, eu contei 6, ok? No algoritmo, a gente vai montar, igual a tia já falou, tá bom? O número maior em cima, o número menor embaixo. E depois a gente vai subtrair unidade de unidade e depois dezena de dezena. Vamos começar então aí na unidade. 8 menos 2. Eu tenho 8. Eu vou tirar 2, tá? Tirei 2. Com quanto eu vou ficar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 8 menos 2, 6. Coloco o 6 lá embaixo, tá? E 1 menos 1 é igual a 0. Ó, eu tenho 1. Uma dezena, né? Tirei uma dezena, eu fiquei com 0, tá bom? Só para lembrar, gente, os termos aí da subtração. O primeiro número, no caso aqui desse exemplo, 18, ele é o minuendo. O número que a gente vai tirar é o subtraindo. E o resultado da subtração, ela se chama resto ou diferença, tá bom? Então, só o resultado aí do probleminha. Faltam quantas figurinhas? Faltam 6 figurinhas para completar a página, ok? Outra ideia da subtração é a ideia de separar uma quantidade de outra. Por exemplo, a Aline tem 35 gibis. Desses gibis, ela vai separar 14 para doar. Quantos gibis sobrarão? Então, para a gente saber quantos gibis vão sobrar, a gente vai ter que separar, né, esses 14 para a gente saber quanto vai sobrar. Vamos fazer a seguinte subtração. 35 menos 14, ou seja, a gente vai tirar 14 de 35, tá bom? Nós vamos separar esses 14. Montando a continha, né, montando o algoritmo aí, vai ficar 35 menos 14, 35 em cima, tá? O número maior sempre em cima. E aí, a gente vai subtrair unidade de unidade e depois subtrairmos dezena de dezena. Primeiro, eu tenho 5 unidades. Eu vou tirar 4. Então, eu vou tirar 4. 1, 2, 3,
4. Com quantos eu fiquei? Eu fiquei com 1. Depois, nós vamos para a dezena. Nós temos 3 dezenas e eu vou tirar uma dezena. Com quantas eu fiquei? Fiquei com 2 dezenas. Então, sobraram 2 dezenas e uma unidade. Ou seja, sobrarão 21 gibis. Agora, utilizando as ideias da subtração, nós vamos fazer uma subtração sem reagrupamento, tá bom? A situação é a seguinte: 2 pedreiros têm que revestir uma parede com 345 lajotas. Se pela manhã eles já colocaram 213 lajotas, quantas ainda faltam colocar? Então, nós sabemos que eles precisam colocar 345, certo? Eles já colocaram 213 pela manhã. Se eles já colocaram, então a gente vai tirar essa quantidade que eles já colocaram, né? E a gente vai ter o resultado de quantas faltam ainda. Como que a gente vai ter que fazer? Então, nós vamos ter que subtrair o 213 de 345. Vamos ver alguns exemplos? Então, nós podemos realizar essa subtração por meio do cálculo, né, com o algoritmo usual. Né? A gente monta a continha, coloca o minuendo, depois o subtraindo, e aí a gente vai ter o resultado, que é o resto ou a diferença, tá bom? Então, o número 345 é a quantidade total de lajotas que eles terão que colocar. O 203 é o que já foram colocados, ok? Então, a gente já vai tirar o que foi colocado para a gente saber o restante que falta, beleza? Então, vamos lá. 5 unidades menos 3 unidades são 2 unidades, certo? Então, coloquei embaixo o número 2. 4 dezenas menos 1 dezena são 3 dezenas. A gente põe o 3 na dezena aí, então. E agora, a gente vai subtrair na centena. 3 centenas menos 2 centenas é igual a 1 centena. É igual nos outros exemplos que a tia falou, só que nos outros exemplos a tia usou somente unidade e dezena, tá? Só números com dezenas. Aí agora a gente vai fazer algumas com centena também, mas é a mesma coisa, tá? Só tem uma ordem a mais. Agora, nós vamos fazer a subtração utilizando a decomposição, tá? Vocês já sabem decompor os números, e aí a gente vai fazer a subtração, tá bom? Então, vamos lá. 345. Para decompor, vamos lá. São 3 centenas, 4 dezenas e 5 unidades. O número não tá ficando tão bonitinho, mas dá para entender, tá bom? Agora, nós vamos decompor o número 213, que é igual 2 centenas, 1 dezena e 3 unidades, ok? E agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai precisar subtrair. Vamos começar pelas unidades? 5 menos 3, 2 unidades. Agora, as dezenas. 4 dezenas menos 1 dezena é igual a 3. E 3 centenas menos 2 centenas é igual a 1 centena. Então, 345 menos 213 é igual a 132. 1 centena, 3 dezenas e 2 unidades. 132. Também podemos utilizar o material dourado, né, para a gente fazer essa subtração. Eu coloquei aqui o algoritmo e do outro lado eu coloquei o material dourado. Como que a gente pode fazer isso? A gente representa os números, né, com material dourado. O número 345, que é o minuendo. Eu coloquei 3 centenas, 4 dezenas e 5 unidades, tá? E aí, para poder subtrair, a gente vai tirar também as quantidades que estão indicadas aqui. 213. Como que é o 213? 2 centenas
uma dezena e 3 unidades. Então, vamos começar aqui pelas unidades. Eu tenho 5 unidades, eu vou tirar 3. 1, 2, 3. Tirei 3 unidades. Na dezena, eu tenho... Então, ficaram quantas unidades aqui? 1, 2. Eu vou colocar o número 2 aqui. Na dezena, eu tenho 4 dezenas e tenho que tirar uma. Então, eu vou tirar uma dezena. Quantas sobraram? 1, 2, 3. Vou pôr o número 3 aqui. Centenas. Eu tenho 3 centenas, tenho que tirar 2. Então, vou tirar 2 centenas. Quantas centenas sobraram? 3 menos 2, 1. Então, ficou... Só um minutinho, deixa eu arrumar isso aqui. Uma centena. Então, ficou uma centena, 3 dezenas e 2 unidades. Ou seja, 132, ok? Outra maneira de subtrair é utilizando a reta numerada, tá? Quando a gente está adicionando, né? Quando a gente vai fazer uma adição, a gente conta para frente, tá? A gente conta o número e vai para frente. Quando é subtração, quando a gente está subtraindo, a gente conta voltando, ou seja, a gente conta para trás, tá bom? Vamos ver esse exemplo. A Ranzinha aí, ela saiu lá da casa 29, ela deu um pulo, ela pulou 7 casinhas. Então, ela já saiu direto na casinha 22. Então, essa subtração aí, qual seria essa subtração? 29 menos 7 é igual a 22. Muito bem. Para essa semana, nós temos 3 atividades, né? Nós temos a cópia no caderno, para vocês copiarem bem certinho, letra bonita, bem caprichado. E também temos a atividade xerocopiada. Primeiro, vocês vão copiar a tarefa, depois colar a folhinha e responder, tá bom? E também temos a atividade do livro na página 87 até a página 91, que eu vou explicar agora para vocês, tá bom? Nós vamos para a página 87 do livro para responder as atividades, tá bom? As ideias da subtração. Tirar uma quantidade de outra. Aí tem um probleminha, né? Em uma gaveta havia 8 garfos. Clara tirou 5 garfos para a refeição. Quantos garfos restaram na gaveta? Observe as imagens e complete a subtração e a resposta. Então, ela tinha 8 garfos, ela tirou 5. Quantos ficaram lá na gaveta? Vocês vão observar a imagem, vão contar. Aí tem a quantidade total, né, que são 8 garfos. A quantidade que ela tirou, que é a quantidade que está riscada aí. Para cada garfo que ela tirou, ela riscou 1. Então, ela tirou 5, ela riscou 5 garfinhos. Quantos sobraram? Vocês vão responder, tá bom? Questão 2. Comparar quantidades. Quantos a mais ou quantos a menos? Vamos ler o textinho aí. Eu tenho um peixinho no aquário, colorido e brincalhão. Gira, gira, que orgulho, só para chamar a atenção. É uma cantiga popular, né? No aquário de Juca há 9 peixes, no de Pedro há 5 peixes. Quantos peixes Juca tem a mais do que Pedro? Complete. Juca tem essa quantidade que está de verde aí, né? A gente já leu lá em cima que são 9 peixinhos. E o Pedro tem 5 peixinhos, que foram representados com essas bolinhas roxas. Aí vocês vão montar a subtração. Lembra que na subtração o número maior sempre vem primeiro, porque não tem como a gente tirar um número maior do número menor, tá? Só o contrário, tá? Então, primeiro o número maior. Aí vocês vão montar a subtração e vão responder. Aí tem aí resposta. Juca tem tantos peixes a mais do que Pedro, tá bom? 3. Completar uma quantidade. Quantos faltam? Carlos está colando figurinhas em seu álbum. Veja ao lado. Aí tem a imagem aí do Carlos, né? Letra A. Complete. Nessas 2 páginas cabem quantas figurinhas?
E já foram coladas quantas figurinhas? Então, vocês vão colocar quantas cabem, né, nas duas páginas juntas, e depois quantas já foram coladas. Na letra A. Na letra B, vamos ler aqui. Quantas figurinhas faltam para que as duas páginas fiquem todas com as figurinhas coladas? Com todas as figurinhas coladas, né? Escreva a subtração correspondente à resposta. Então, quantas faltam para completar aí as duas páginas? Aí vocês vão fazer a subtração e depois responder, tá bom? Página 88, número 4. Comparar. Qual é a diferença? Veja no placar a contagem final de uma disputa de videogame entre Lara e Antônio. Qual foi a diferença de pontos? A gente está vendo aí, né, que a Lara fez 98 pontos e o Antônio fez 76, certo? A gente quer saber o quê? A diferença, né? Para a gente saber a diferença, a tia explicou lá atrás que a gente tem que fazer o quê? A gente tem que subtrair, tá bom? Então, faça desenhos de fichas para representar a subtração 98 menos 76 e complete. Então, aí nesses espaços em brancos que tem aí na lateral do livro, vocês vão fazer esses desenhos, tá? Lembra que as dezenas com fichas, a gente faz um retângulozinho, tá? Compridinho. E as unidades a gente pode fazer bolinhas, ok? Então, vocês vão representar aí e depois vocês vão fazer a subtração e responder, ok? Então, vamos lá. Número 5. Separar uma quantidade de outra. A. Observe a sequência de figuras e complete de acordo com ela. Aí, a menina está fazendo o quê? Ela está separando algumas flores, né? Vocês vão contar na primeira cena. Haviam quantas flores sobre a mesa? Aí, vocês vão responder aí o primeiro pontinho. No segundo pontinho, está perguntando aí da segunda cena. Maria separou quantas flores para colocar no vaso? E depois, na terceira cena, quantas flores ficaram aí sobre a mesa aí, tá? Ela separou uma quantidade, quantas ficaram sobre a mesa? Aí vocês vão responder, tá bom? E na letra B, agora indique a subtração correspondente. Qual foi a continha aí? Qual é a continha que representa, né, essa subtração? Qual é a subtração que representa aí essa situação, tá bom? Número 6. Invente, escreva, resolva e responda um problema que envolva uma das ideias citadas na subtração. Depois, dê para um colega conferir. Vocês vão inventar um probleminha, tá? Com alguma dessas ideias, tá bom? Tem que ter as informações corretas, tem que ter a pergunta, tá? E depois a resposta, tá bom? Pode ser um probleminha simples, mas que seja bem elaborado, tá bom? Página 89. Problemas. A número 7 aí, vamos lá. Descubra, responda e indique a subtração correspondente. Letra A. 10 crianças estão brincando no parque. Se 4 delas forem embora, então quantas ficarão? Aí vocês vão contar. Gente, se vocês precisarem, pode utilizar o material dourado para contar. O material dourado vai ajudar muito vocês nisso. Nesse caso aí, o que vocês podem fazer? Vocês vão pegar 10 unidades, tá? Não precisa ser uma dezena, pode pegar 10 unidades, separado, né? Os cubinhos, 10 cubinhos. E vão tirar o quê? 4 deles. Vocês podem utilizar material dourado, pode utilizar lápis de cor, vocês pegam 10 lápis de cor, tira 4. O material concreto, ele ajuda muito na hora de fazer a subtração, tá bom? Então, tinham 10 crianças brincando no parque, né? Se 4 delas forem embora, quantas ficarão? Então, vocês vão representar a continha, tá? Fazer a subtração e depois responder. Na letra B. Márcia está fazendo 8 anos. Quantos anos faltam para ela fazer 11 anos? Então, aí, para ela completar, né? A ideia de completar. Ela tem 8. Quantos anos faltam? Então, vocês vão completar de 8 a 11 para saber quantos anos, né? Falta para ela ter 11 anos. Letra C. Cláudio pesa 35 kg e Pedro pesa 30 kg.
Quantos quilogramas Pedro tem a menos do que Cláudio? Então, vocês vão fazer também aí essa subtração. Vocês podem montar no cantinho também, tá bom, gente? Para poder responder. Letra D. Em uma loja A, cada caderno está sendo vendido por R$12. Em uma loja B, o mesmo tipo de caderno custa R$10. Qual é a diferença de preço entre a loja A e a loja B? Vocês vão colocar aí a resposta e a subtração correspondente também, tá bom? E a número 8, subtração na reta numerada, tá bom? A tia explicou, né, que a gente conta para trás, tá bom? 6 menos 2. Vocês vão ter que ir lá na casinha 6 e fazer 2 pulinhos. Vão pular 2 casinhas, tá bom? Para trás. Não esqueçam, para trás, tá? É subtração. E aí vocês vão completar. Saio de qual número vocês saíram? Ando, quantas casinhas vocês vão ter que andar? Para trás ou para frente? Lembra aí. E chegar ao qual número? Então, logo, esse onde está escrito logo aí, vocês vão colocar a continha que vocês fizeram, tá? Qual é a subtração que está sendo representada aí, tá bom? Na letra B, use a reta numerada e efetue as subtrações. 10 menos 3 é igual a... Aí vocês vão colocar aí o resultado. 4 menos 2, vocês vão contar. Lembra sempre de voltar na reta numerada e contar. Vocês vão sair lá do número 4 e vão voltar 2. Se é 4 menos 2, então vai pular 2 casinhas, tá bom? 7 menos 4 e depois 9 menos 1, tá bom? Letra C. Agora, pense na reta numerada. Aí vocês vão andar para trás e calcular, tá bom? 12 menos 3, depois 25 menos 2, 41 menos 4 e 60 menos 3. Aí vocês vão fazer de cabeça, vocês vão imaginar aí a reta e contar para trás, tá bom? Essa quantidade, vocês vão contar voltando. Beleza? Letra D. Ana tinha R$22 e gastou R$5. Quanto ela tem agora? Então, vocês vão fazer aí a continha, tá? A subtração e a resposta, tá bom? Imagina aí a reta numerada, 22 e aí 5. Pensa aí direitinho e façam, tá bem? Utilizando a reta numerada. Página 90, subtração sem reagrupamento. Questão número 1. Nós vamos ver aqui diferentes estratégias, né, para fazer a subtração. Letra A. Veja como Carla pensou para efetuar a subtração 45 menos 32. Complete para chegar ao resultado. Então, a gente vai ver o pensamento da Carla e depois preencher aí para poder chegar ao resultado. Ela pensou assim, como 32 é igual, ou seja, é a mesma coisa que 30 mais 2, tiro 30 de 45 e depois tiro 2 do valor obtido. Foi o que ela pensou. Então, é só anotar aí o que ela pensou. 45 menos quanto? É igual a um tanto lá, tá? Aí vocês vão pegar esse resultado e vão subtrair quanto? 2, né? Vão tirar 2 do valor obtido. E aí, vocês vão chegar ao resultado. Logo, 45 menos 32 é igual a... Aí, vocês vão colocar a resposta. Façam direitinho, viu? Pensem direitinho. Prestem atenção na dica que ela dá aí, tá bom? Letra B. Já Marcelo efetuou a subtração 45 menos 32 pelo algoritmo usual. Complete com o que falta, né? Então... O Marcelo, utilizando ele colocou aí, né, o algoritmo usual aí no cantinho, e aí tem a fala dele. Subtraio unidades de unidades. Então, ele vai lá nas unidades, que são 5 unidades e 2 unidades. Então, ele vai tirar 2 de 5 unidades. Então, ele vai subtrair tanto de tanto, e aí vai sobrar tantas unidades aí. Depois, subtraio dezenas de dezenas. Então, a gente vai lá para as dezenas. 4 menos 3. E ele vai subtrair 3 de 4. E aí, ele vai obter um resultado aí das dezenas. E, por fim, né, logo, 45 menos 32 é igual a... Aí, vocês vão colocar quantas dezenas e quantas unidades, formando um númerozinho aqui, tá? O resultado.
Questão número 2. Use os dois processos acima para resolver cada item. Calcule e complete. De 28, letra A, né? De 28 para 59 faltam. Aí vocês vão ter que fazer essa continha aí de cima e pensar igual eles pensaram para poder resolver. Letra B. A diferença entre 85 e 35 faz som do mesmo jeito, tá? E letra C. A quantia 46 e tem uma quantia aí que está oculta, a gente não sabe que quantia é essa. A menos do que a quantia 78. Então, a quantia 46 é tantos reais a menos do que a quantia 78. Para a gente saber o resultado da letra C, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? A gente vai só lembrar que a gente utiliza primeiro o número maior, tá bom? A gente vai pegar o 78, que é maior, e vamos subtrair o 46, tá bom? Página 91, questão número 3. Efetue mais essas subtrações sem reagrupamento pelo algoritmo usual. Então, vocês vão responder, né, realizar essas subtrações aí. Nós temos aí na letra A, 48 menos 23. Lembra, né, que a gente sempre vai subtrair unidade de unidade, depois a dezena de dezena, tá? No caso da letra A, 8 menos 3, depois 4 menos 2, tá bom? A letra B vocês vão fazer do mesmo jeito. Na letra C e na letra D, tem que armar a continha, né? Tem que escrever ela aí, um número em cima do outro para poder responder. Aí o menininho fala bem assim: quando os números a serem subtraídos tiverem 3 algarismos, o procedimento é o mesmo. Subtraio unidades de unidades, dezenas de dezenas e centenas de centena, né? A tia já até tinha falado anteriormente que quando é centena, só aumenta uma ordem, mas a gente continua fazendo a mesma coisa, tá bom? A gente já subtraiu unidade de unidade, dezena de dezena, então a gente vai subtrair centena da centena, beleza? Então, na letra E, da letra E até a letra H, são algoritmos, né, que tem números de centena também. Então, vocês vão responder igual, só que com um número a mais aí. No caso da letra E, que é 987, menos 345, vocês vão fazer primeiro 7 menos 5, vão colocar o resultado, 9 menos 4, põe o resultado. Não, desculpa, são 8 menos 4 e depois 9 menos 3. E põe o resultado também, tá bom? Na número 4, tá assim. Frederico tinha R$268 e comprou este liquidificador. Com quanto ele ficou? Para resolver, você precisa efetuar a subtração 268 menos 135. Complete e depois escreva a resposta. Então, o que a gente vai ter que fazer aí? Nós sabemos quanto que ele tinha, que era R$268. A gente vai utilizar só o número 268. A gente não utiliza o 00 aí, que são centavos, tá bom? E também sabemos que o preço do liquidificador é R$135. Então, nós vamos ter que tirar o preço do liquidificador do valor que ele tinha, tá bom? Pra gente saber com quanto ele vai ficar, quanto vai sobrar para o Frederico, beleza? Então, vamos lá. Primeiro, a gente pode fazer decompondo o número 135, que é 135, certo? Então, primeiro a gente vai tirar o 100, depois nós vamos tirar o 30 e depois nós vamos tirar 5. De onde a gente vai tirar? Do número 268, não esqueça. Então, a gente tira 100 de 268, depois a gente tira 30 e depois a gente tira 5, tá bom? E aí, vocês vão completar aí. 268 menos 100 é igual a tanto. Aí, vocês vão colocar o resultado embaixo. Menos 30 é igual a tanto. Põe o outro resultado. Menos 5 é igual a tanto, tá bom? E aí, vocês vão colocar a resposta, não esqueçam, ok? Então, tem aí também um quadrinho. Chico, quanto é 10 menos 9? A professora dele pergunta para ele, né? Aí, 1 e 29 menos 28. Ele responde, né? Ótimo, vejo que estudou bem. Será que ele estudou mesmo? Só para descontrair um pouquinho, tá, gente? O quadrinho. Mas ele respondeu
certinho, né? Vamos dizer assim. Então, é isso por hoje. Façam a atividade do caderno, copia primeiro no caderno, depois cola a folha para responder e façam tudo com bastante atenção, tá bom? Treinem bastante a subtração, a adição também pode dar uma treinada, tá? Pegar umas tarefinhas, fazer a parte também para vocês ficarem belezinha, tá bom? Estuda bastante e até a próxima aula, tá bom?